Eu acho que ainda não. Tá demorando para começar a gravar? Sim, acho que agora está gravando. Bom, isso. Então, eu queria voltar para essa lição, né? Porque é a lição efetivamente citada pelo Agamben, né? Quer dizer, eu mostrei da outra vez, né, como em vários momentos ele vai repetir essa mesma frase, elaborando ela de um modo diferente, né? A linguagem é apenas aquilo que o discurso científico elabora para dar conta do que chama língua, né? Depois, a linguagem é o que se tenta saber concernente à função da a língua, né? Então, é quase como se fosse uma autocrítica, né? Porque ele, de certo modo, também se deixou capturar por isso, né? E, finalmente, a passagem que é aquela que o Agamben cita, né? A linguagem é, sem dúvida, feita de a língua, é uma elucubração de saber sobre a língua, né? Então, são três formulações diferentes, né? Só que em oposição a esse saber que é o saber científico, né? Como ele fala aqui, né? O discurso científico, né? E tal, ele vai falar de um outro saber que é o saber inconsciente, né? Então, retomando, se eu disse que a linguagem é aquilo como que é o inconsciente estruturado, é mesmo porque a linguagem de começo não existe. Então, por isso que ele escreve junto, né? A língua, porque ele pode dizer as a línguas, né? A linguagem é o que se tenta saber concernente à função da língua, né? Certamente é assim que o próprio discurso científico a aborda, exceto que lhe é difícil realizá-la plenamente, pois ele não leva em consideração o inconsciente, né? Ou seja, ele não leva em consideração essa a língua que constitui o inconsciente do sujeito, né? O inconsciente é o testemunho de um saber que não é o saber científico, né? Na medida em que, em grande parte, ele escapa ao ser falante. Então, é um saber, mas é um saber que escapa ao ser falante, né? É um saber inconsciente, né? Mas que nem por isso deixa de produzir efeitos. Tá? Este ser, o ser falante, dá a oportunidade de perceber até onde vão os efeitos da a língua. Pelo seguinte, que ele apresenta toda sorte de afetos que restam enigmáticos. Né? Então, esses efeitos da língua sobre o corpo são afetos enigmáticos. Né? Todo tipo de afetos. Né? Esses afetos são o que resulta da presença de a língua na medida em que, de saber, ela articula coisas que vão muito mais longe do que aquilo que o ser falante suporta de saber enunciado. Né? Então, esse saber inconsciente não é um saber enunciado, né? É um saber que escapa ao ser falante e que, no entanto, vai muito mais longe do que o ser falante pode imaginar. Né? E quer dizer, na verdade, o fato de que ele vai escrever, começa a falar muito em ser falante,
Lá onde antes ele falava do quê? Ele falava do sujeito, né? Ele vai falar do sujeito de novo aqui, né? Mas, de certo modo, ele vai radicalizar isso, ele vai chegar mesmo a criar essa palavra parlettre, né? Que é uma palavra linda em francês, e que a tradução dela a tradução brasileira dela é horrorosa, né? Eles traduziram essa palavra parlettre por fala ser, né? Eu, se eu fosse traduzir parlettre, eu traduziria por falente, né? No sentido de que traduziria o être por ente, né? Porque é o ser falante, né? Porque em francês, falar é parler, né? E ser é être, né? Então, parler seria o ser falante, né? Então, de qualquer modo, o fato de que ele, nesse último momento do ensino dele, fale muito mais de ser falante do que de sujeito, né, mostra também um pouco essa passagem da linguagem à Lalanga, né? É um dos indícios disso, né? Então, a linguagem, sem dúvida, é feita de a língua, é uma lucubração de saber sobre a língua, mas o inconsciente é um saber fazer com a língua. É o que se sabe fazer, e o que se sabe fazer com a língua ultrapassa de muito o que podemos dar conta a título de linguagem, né? Então, é, e coloca isso como Lalanga como sendo uma coisa que vai além da linguagem, né? Ou seja, além do que dessa elucubração de saber sobre a língua, né? A língua nos afeta primeiro por tudo que ela comporta como efeitos que são afetos. Se pode dizer que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, é pelo fato de que os efeitos de a língua, que já estão lá como saber, vão bem além de tudo que o ser que fala é suscetível de enunciar, né? Que é a mesma coisa que ele diz, o que o ser falante suporta de saber enunciado, né? A língua é o que me permitiu há pouco fazer de meu S2 uma questão e perguntar, e aí vem uma coisa aqui intraduzível, que não tem nenhuma nota de rodapé, né? Mas que tem a ver com essa questão da equivocidade, né? Expliquei isso rapidamente para vocês da outra vez, né? Esse conceito, que é o conceito de S2, né? Do Lacan, em francês, isso aqui seria dois, né? Em francês é deux. Mas deux é homófono, né? De deux. Né? Então, essa homofonia entre dois e dois, né? Que também existe um pouco em português, né? Porque às vezes a gente coloca um i aqui, né? Mas de qualquer modo, em francês é absolutamente igual você falar de e de. Então, é com esse tipo de equívoco que diz respeito à materialidade da língua que o inconsciente sabe fazer, né? Então, é exatamente essa dimensão que caracteriza a língua, né? Então, foi isso que ele disse. A língua é o que me permitiu fazer de meu S2 uma questão de perguntar, será mesmo dois deles ou dois, né? Dito de outro modo, que a linguagem não é somente comunicação, este fato se impõe pelo discurso analítico, tá? Então, acho que essa parte foi a que a gente viu da outra vez, por isso que eu estou indo muito rápido, né? E aí, a gente estava entrando nesse trecho aqui quando a gente interrompeu a aula da outra vez. Então, ele vai dizer, esse saber, na medida em que é no antro da língua que ele repousa, quer dizer um inconsciente. Né? Então, o saber inconsciente, esse saber que se chama de consciente,
é esse saber que repousa no antro da língua, né? Eu chamei a atenção de vocês para a força dessa formulação, né? O antro da língua, né? O que é o antro da língua? Ou seja, o antro da língua como essa dimensão da materialidade da língua, né? Por isso que ele vai dizer, né, o lalala, a lalação, né? Ou seja, essa dimensão puramente sonora, né? Essa dimensão da materialidade do som, né? E aí ele vai estabelecer uma relação entre isso e o que ele já vinha ensinando desde lá desse momento, desse segundo momento do ensino dele, né? Que eu estou chamando aqui de Lacan do simbólico, né? Quando ele diz: minha hipótese é a de que o indivíduo que é afetado pelo inconsciente é o mesmo que constitui o que chamo de sujeito de um significante, né? Então eu estava começando a falar sobre isso. Então ele está, esse indivíduo afetado pelo inconsciente, né? Ou seja, por essa dimensão de a língua, né? Então, o que é o sujeito do significante, né? Toda vez que um indivíduo fala, ele busca na linguagem, nisso que Lacan vai chamar de o tesouro dos significantes, né? Ele busca se representar através de um significante que vai levar ele a um outro significante, a um outro significante, a um outro significante, né? Então, esse sujeito do significante é o próprio sujeito que fala, né? Isso quer dizer, quando Lacan introduz essa noção do sujeito significante, é para diferenciar totalmente do sujeito moderno, né? Que é o sujeito do conhecimento, né? Então, a questão por excelência, né, do, do sujeito da filosofia moderna é a questão do conhecimento, né? Ou seja, como é que se dá essa relação conhecimento entre o sujeito e o objeto do conhecimento. Então, eu tenho o sujeito do conhecimento e eu tenho o objeto do conhecimento, né? Ora, essa questão do conhecimento para o Lacan, ela é uma questão, como aliás para o século XX inteiro, ela é uma questão que não faz sentido, né? Ou seja, aqui, na verdade, no lugar de conhecimento, o Lacan vai introduzir essa ideia do saber, né? Ou seja, da linguagem, né? Que não é a mesma coisa que o conhecimento, né? Então, entre o sujeito e o objeto, existe a linguagem, né? E esse objeto, na psicanálise, ele não é mais um objeto de conhecimento, ele é um objeto de desejo, de, de gozo, de angústia. Então, essa ideia de que é a partir do significante que um sujeito pode se constituir, como um efeito do significante, né? Então, seja significante, por exemplo, Cláudio, professor, brasileiro, homem, e por aí vai. Tá? Quer dizer, é a partir
da nomeação desse significante que alguma coisa de sujeito pode vir a emergir, né? Então, isso que Lacan vai chamar de sujeito do significante, né? Sujeito significante são todos os seres falantes, né? Que são sujeitos em relação ao que eles dizem e ao que é dito deles, né? Ao que se diz deles, né? Então, é fundamentalmente nesse campo da linguagem que um sujeito pode emergir, né? Como um efeito do significante, né? Assim como é através desse significante que esse sujeito vai se relacionar não só com ele, mas com os outros, mas também com os objetos que o cercam, né? Então não se trata tanto, não se trata nada de conhecer o mundo, mas de se relacionar com o mundo através de discursos, de saberes, de linguagens, né? Então, quando ele diz isso, ele está retomando a teoria dele depois, né? A partir do que ele está dizendo agora, né? Então ele diz: minha hipótese é a de que o indivíduo que é afetado pelo inconsciente é o mesmo que constitui o que chamo de sujeito significante. Por quê? Porque esse significante, que ele vai chamar de S1, que vai trazer todos os outros significantes, né? Isso que ele vai chamar de S2, né? S2 aqui é S2, S3, S4, S5. Ou seja, na medida em que eu começo a falar, um significante vai me remetendo ao outro, ao outro, ao outro, ao outro, ao outro, ao outro. Então, é isso que quer dizer a fórmula. Um significante é aquilo que representa um sujeito para outro significante. Né? Foi uma frase que, assim que eu comecei a estudar Lacan, tive muita dificuldade de entender essa frase. Perguntava para os psicanalistas que eu conhecia, para eles me explicarem. Entendia, porque, em geral, quando a gente vem da filosofia moderna, a gente tem a tendência de completar essa frase de um outro jeito. Um significante é aquilo que representa um sujeito para outro sujeito. Por quê? Porque a gente está trabalhando nessa ideia da comunicação, né? Do significante como sendo um instrumento de comunicação entre um sujeito e outro. Né? Então eu tinha essa expectativa, né? Pô, como é que um significante pode representar um sujeito para outro significante? Esse outro significante não sabe nada. Ou seja, tem que ser um outro sujeito, mas é exatamente isso que a psicanálise quer barrar, ou seja, ela quer barrar essa ideia de que a linguagem é um instrumento de comunicação intersubjetivo. Ela vai dizer que não é isso. Ela vai dizer que a linguagem está muito mais para um instrumento de mal entendidos intersubjetivo, né? Ou seja, a linguagem é um instrumento através do qual nós não nos entendemos, nós nos desentendemos, basicamente, né? Isso seria a diferença entre a comunicação humana e a comunicação animal, né? Ou seja, na comunicação animal haveria efetivamente comunicação, exatamente porque o significante não introduz o equívoco, né? Quer dizer, não haveria no campo da comunicação animal equivocidade, né? E por isso os animais se entenderiam, e por isso nós podemos nos entender com os animais, né? Há uma comunicação, né? Muito mais eficiente, né, do que a comunicação entre os seres falantes. Né? Então, essa frase, um significante é aquilo que representa um sujeito para outro significante, quer dizer o quê? Quer dizer que um sujeito, quando ele fala, ele faz uso de um significante, mas esse significante vai levá-lo a um outro significante que o leva a um outro significante que o leva a um outro significante
né? Então, o que, que o Lacan vai dizer? Ele vai chamar esse S2, né, de outro, grande outro. O que, que é o grande outro? É o conjunto de todos os significantes, né? Pô, Rafael, eu sei muito pouco de Derrida, então adoraria saber mais, entendeu? Mas certamente o Lacan influenciou muito o Derrida, eles se encontraram muito, enfim, né? É, então, essa ideia de que um sujeito, ao falar, ele está deslizando nessa cadeia significante, né? Então, um significante representa ele para outro significante, para outro significante, para outro significante. Então, a relação do sujeito, né? Então, diferentemente da relação do eu, que é uma relação com o outro eu, Lacan vai chamar essa relação de relação imaginária, né? A gente já viu isso. A relação do sujeito não é com o outro eu. A relação do sujeito é com o grande outro da linguagem. Tá? Então, o sujeito do significante é esse sujeito, que é representado por um significante junto a outro significante. Né? Então, ele vai, a partir do seminário 17, ele vai escrever isso assim, ó. S1, S2, S barrado, A. Isso aqui é o que ele chama de. Teria que colocar aqui uma barra, né? Um significante, que é o significante um, representa o sujeito para outro significante. Dessa operação resta um resto, que é o quê? Que é isso que nunca encontra representação na linguagem, né? Que é o que Lacan vai chamar de objeto A, né? Então, isso aqui que é o discurso inconsciente, vamos dizer assim, né? Que ele chama também de discurso do mestre, o discurso do senhor, né? Mas que ele diz que é o discurso inconsciente, né? Então, quando ele diz aqui, minha hipótese é de que o indivíduo que é afetado pelo inconsciente é o mesmo que constitui o que chamo de sujeito de um significante. O que anuncio nesta fórmula mínima de que um significante representa um sujeito para um outro significante. O significante em si mesmo não é nada de definível, senão como uma diferença para com outro significante. Né? Então, essa ideia é a ideia base da linguística, né? A ideia básica do Saussure. Né? Quer dizer, o que é o significado de um significante? Não é nada além senão a relação de diferença que ele tem em relação a todos os outros significantes. Né? É a introdução da diferença enquanto tal no campo que permite extrair de a língua o que é significante. Né? Então é por isso que eu preciso, para definir um significante, eu preciso de um outro significante, de um outro significante, de um outro significante. Né? E é por isso que palavra puxa palavra. Né? Então, o que um sujeito. A relação, o outro, a relação fundamental do sujeito, o outro com o qual o sujeito se relaciona fundamentalmente é com o outro da linguagem. Né? É nessa linguagem que esse sujeito vai deslizando, né? Em busca desse A aqui, desse objeto perdido que ele sempre nunca alcança, ele sempre produz isso como um objeto perdido, né? Que pode ser ele mesmo, né? Então, não sei se ficou claro isso aqui, significante, né?
Então, o que ele está falando dos efeitos de a língua, a gente pode entender como os efeitos do significante sobre o sujeito, né? Efeitos que são afetos, né? Por isso que o sujeito, por exemplo, no seminário 7, ele tem uma fórmula muito bonita, que eu gosto muito, que ele vai dizer que o sujeito padece do significante, né? Então, vamos dizer, do que a gente sofre, né? A gente sofre basicamente dos efeitos do significante, né? Então, ele diz, dito de outro modo, reduzo a hipótese, segundo a fórmula mesma que a substantifica, a ela ser necessária para o fundamento da a língua. Dizer que há um sujeito não é outra coisa senão dizer que há hipótese. Por que ele fala isso? Porque a palavra hipótese e a palavra sujeito, embora não pareça, elas são basicamente construídas do mesmo modo, tá? A gente se dá conta disso quando a gente vê essas palavras em grego, né? Hipótesis e hipokeimenon. Então, literalmente, o que é colocado sob o que jaz sob, ou o que subjaz. Olha, hipokeimenon é a mesma coisa que sub, só que hipokeimenon é grego, né? E a tradução de hipokeimenon é subjectum, né? É a mesma coisa, né? Hipo é sub, keimenon é iectum, né? Subjectum é o que subjaz, né? Então, por quê? Porque a ideia lá que a gente trabalhou no texto, a coisa mesma, né? De que o hipokeimenon é o sujeito dos predicados. Então, é essa ideia de que falar é falar sobre algo. E esse algo sobre o qual nós falamos é isso que está sob o que nós falamos, né? Então, hipótese e sujeito é a mesma palavra, né? Isso quer dizer que o sujeito é sempre uma hipótese, né? Isso quer dizer, nós falamos dele, mas é uma hipótese, né? É um efeito, né? Então, ele vai continuar, ele diz, é porque há um inconsciente, isto é, a língua, na medida em que é por coabitação com ela, de novo, volta a coisa da habitação, né? É por coabitação com ela que se define um ser chamado falante, que o significante pode ser chamado a fazer sinal, a constituir signo, né? Então, isso, o signo, o sinal já é uma consequência do fato de que há a língua, de que há o inconsciente, de que o inconsciente coabita com a língua, né? Então, nesse sentido, a gente é que ele vai dizer o significante é signo de um sujeito. Então, se há um significante, há um sujeito, né? É signo de que há um sujeito ali que é representado por esse significante, né? Enquanto suporte formal, o significante atinge um outro que não aquele que ele é cruamente ele como significante, ele atinge cruamente um outro que ele afeta e que dele é feito sujeito.
ou pelo menos passa por sê-lo. Então, o significante, ele afeta esse outro que é o sujeito, que é o sujeito dito por isso do significante. Então, o significante afeta o sujeito e o sujeito passa a ser sujeito desse significante. Ou pelo menos passa por sê-lo, né? Então, quando eu digo isso aqui, né? Cláudio, professor brasileiro, homem, enfim, eu passo por ser isso. Né? É muito importante essa dimensão, né? É uma hipótese, né? Quer dizer, eu sou essa hipótese, né? Eu sou essa hipótese de que eu seja Cláudio, professor brasileiro, homem, né? É uma hipótese, né? Eu respondo por esses significantes como uma hipótese, né? É isso que quer dizer a palavra sujeito, ser sujeito desse significante, né? E, obviamente, eu sofro todo tipo de efeito de afeto, né? De padecimento, né? Por suportar, dar suporte a esse significante, né? Que, obviamente, eu posso não aceitá-los, né? Mas eu sempre vou estar numa relação com outros significantes. Isso é fato, né? Ou seja, a não ser, vamos dizer assim, em casos crônicos de esquizofrenia, né? Onde o sujeito parece sair totalmente da linguagem, né? Como os meus orientandos lá da época do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, né? Que descreviam os pacientes do setor de longa permanência, né? Pacientes que há anos não falavam, pacientes que defecavam na frente dos outros, que urinavam na frente dos outros, pacientes que aparentemente tinham saído assim completamente do campo da linguagem, né? Mas são casos bem raros, né? Casos bem raros. E mesmo ali, a gente não pode falar, talvez, se esse indivíduo saiu totalmente da linguagem, né? Porque esses indivíduos, às vezes, eles passam 20 anos sem falar e, de repente, um dia, do nada, assim, eles abrem a boca e falam, entende? Então, quer dizer, veja, é isso que eu acho que é a questão que há em comum entre o Agamben e o Lacan, né? O que é isso, falar? Eu acho que é aí que está o ponto, né? O que é ser falante, né? No caso do Lacan, chamando muita atenção para os efeitos para esse ser pelo fato de ele ser falante, né? Porque é com isso que a clínica psicanalítica lida, né? Esse sujeito que vai procurar uma análise, ele vai porque, de algum modo, ele não está conseguindo mais sustentar, né? Suportar, né? Esses efeitos, né? Então, quando ele fala que dele é feito sujeito, ou pelo menos que passa por sê-lo, né? É nisto que o sujeito se acha ser, né? Se encontra ser, e somente para o ser falante, um ente cujo ser está alhures, como mostra o predicado, né? Então, isso que eu estava falando, né? Então, o sujeito do significante é esse sujeito do predicado, né? É esse predicado que define o sujeito, né? Então o ser do sujeito está alhures, né? Está lá no predicado que o define, né? Esse predicado que é um significante, né? Então, é nisto que o sujeito se acha ser um ente, por isso que eu traduziria como falente, né? Seria o ente que fala, né?
um ente cujo ser está alhures, como mostra o predicado. O sujeito não é jamais senão pontual e evanescente, né? Então isso tem isso é uma tese muito forte, né? O sujeito pro Lacan não tem nenhuma substância, né? Porque ele é só esse efeito, né, do significante, né? Então é sempre uma coisa pontual e evanescente, né? Pois ele só é sujeito por um significante e para outro significante. Quer dizer, é enquanto dura esse remetimento, né? Assim, ele se lança aí, né? Então, um significante que joga ele para um outro, que joga ele para um outro, que joga ele para um outro, que joga ele para um outro. E nesse intervalo entre um e outro, ele é uma evanescência, né? E é por isso que ele está sempre se remetendo a um outro, a um outro, a um outro, né? E se ele não se joga num outro, ele cai nessa evanescência, né? Então, eu acho que é esse o... Quer dizer, eu acho que é o ponto do texto do Lacan onde ele mais se aproxima de tentar explicar para a gente o que é ser falante, né? E aí é nisso que o Agamben de algum modo está próximo dele, né? Então, eu vou tentar da próxima vez, então voltar para a conferência do Agamben, né? Para esse ponto aqui, né? Porque na verdade ele fala mesmo do Agamben nesses dois primeiros parágrafos, né? Ele divide essa conferência, né? Isso é uma coisa que ele fez depois, né? Quando está em 9 pontos, né? E ele fala mesmo do Lacan só no primeiro e no segundo, tá? E as referências são essas que eu mostrei, o Aturdito, né? E o mais ainda, o Encore. Né? Então, o meu esforço aqui foi um pouco trabalhar essas duas referências, né? Só que aí depois ele vai falar de outras coisas. Ele vai falar de Aristóteles, de Kant, e de Hölderlin, de Hegel, e de Heidegger, de Wittgenstein. E só lá no final da conferência, né? Só lá no final da conferência, ele fala do Bartleby, né, sobre o qual ele iria escrever um texto logo depois. Ele vai dizer: a psicanálise pode se arriscar nessa experiência, tornar-se também ela um experimentum linguae? É, em todo caso, a questão que Lacan, com os filósofos, lhe dirigiu. A essa questão, ela não pode não responder. Ou, antes, ela tem que não responder. E aí acaba. Né? Você vê, o Lacan ele só volta nessas duas últimas frases, né? Nessas 3 últimas frases. Antes disso, ele... Spinoza, tá vendo? Kant, Wittgenstein, Badiou, Milner, volta o Milner, né? E Heidegger, né? Beiträge de sua filosofia. Tem um retorno aqui ao Encore, talvez a gente possa falar disso na próxima vez, que vai ser a última, né? Quando ele fala do que não cessa de não se escrever e do que cessa de não se escrever, né? Ele vai falar do contingente. Talvez aqui a gente possa falar ainda alguma coisa a mais, tá? Mas... Oi. Sobre esse não cessa de se escrever,
você estava comentando, né, sobre a Bárbara Cassan e os intraduzíveis, né? E ela comenta que o intraduzível é aquilo que não cessa de ser traduzido, né? Isso poderia ter vindo de uma inspiração daí, desse trecho do Ancor do Lacan? Sim, sim, com certeza. Não só do Ancor, né? O Agamben, ele cita o Ancor porque o Ancor era o seminário que tinha publicado na época. Mas, na verdade, o Lacan introduz essa formulação no seminário do ano anterior, que é o seminário 19, né? Ou pior, né? Ao qual eu já fiz referência aqui, que é quando ele está pensando a lógica da sexuação. E quando ela faz isso, obviamente, ela está fazendo isso, é uma referência explícita ao Lacan, né? Então, porque ela diz que o intraduzível tanto pode ser descrito como o que não cessa de não se traduzir, como o que não cessa de se traduzir. Por isso, para dar conta dessa ambiguidade, ela propõe que ele seja escrito assim. Então, colocando esse não entre parênteses, né? Isso quer dizer, você tanto pode dizer o que não cessa de se traduzir, como o que não cessa de não se traduzir, né? Por quê? Porque é exatamente porque o intraduzível que não cessa de não se traduzir, que eu sempre tento de novo traduzir. Mas como eu nunca consigo, então eu traduzo de novo, eu traduzo de novo, eu traduzo de novo. Então, isso que não cessa de não se traduzir é também o que não cessa de se traduzir. Tá? Então, por isso que ela coloca esse não aqui, porque, num certo sentido, tanto com o não como sem o não, tá correto, né? Mas é uma referência explícita ao Lacan, né? Mas assim, eu acho que por hoje eu ficaria por aqui. Mas se vocês tiverem alguma questão, alguma pergunta, mais perguntas. Então, semana que vem, né? Então, o nosso último encontro é no dia 28. E aí, semana que vem, eu vou aproveitar que a gente não vai ter aula e vou traduzir os trabalhos, tá? E aí eu vou dar o resultado dos trabalhos lá no Google Classroom. E as pessoas que não obtiverem nota suficiente vão poder refazer os trabalhos a partir das anotações, observações que eu vou fazer nos trabalhos. Tá? Mais alguma questão? Mais alguma pergunta? Uma coisa que eu fiquei pensando agora é, tipo, o Rimbaud, né? Aquela frase do Jeux et notre, tipo, ele foi alguma influência, de um certo modo, para a psicanálise, nesse estudo do, tipo, o eu já como outro? O Lacan, ele analisa essa frase do Rimbaud no seminário 2, né? Inclusive, quando ele analisa essa frase, ele diz o seguinte, que, como é sabido, os poetas não sabem o que dizem, mas sempre dizem antes dos outros. Então, ele, num certo sentido, assim, o Rimbaud não sabia o que estava dizendo, mas ele estava dizendo o que o Lacan disse antes do Lacan, entendeu? Então, ele faz uma referência explícita ao Rimbaud, o Je est un autre. Está no seminário 2 do Lacan. Olha, eu quero elogiar a turma, né, que está seguindo bravamente até o fim desse curso, um curso super difícil. Eu estou dando aula aqui sobre textos super difíceis, cabeludíssimos, e eu fico espantado que vocês estejam seguindo até o. Eu, eu parabenizo a turma por essa
Porque realmente, quando eu digo que eu estou dando aulas sobre o Aturdito e o Seminário 20 na graduação em filosofia, o pessoal, todo mundo fala, nossa, tem certeza? Eu falo, ué, por que não, né? Então, é isso. Então, parabéns a vocês, tá? Então, gente, é isso. Então a gente se vê na semana que vem. Tá ok? Então, até lá. Vai ser o epílogo. Pelo menos Até desse lá. semestre. Ah, a gravação tá rolando ainda. Tá, vou desligar aqui.